Olá para você que nos acompanha no Justificando. Estamos aqui direto da redação. Um momento muito especial no nosso país porque as instituições estão demolidas e falindo. A gente vê a cada dia o Supremo Tribunal Federal tomar as decisões mais impetuosas do mundo, assim, tira um presidente do Senado, de repente manda voltar o projeto das 10 medidas. A gente vê pouca força política, capital político para sustentar essas mudanças, e a gente se pergunta qual que vai ser o futuro possível. Por isso, Justificando começa um debate ao vivo, exatamente para situar os nossos leitores e leitoras do que está significando esse momento e para onde a gente vai. Então, a questão é entender se 2016 é um ano tão terrível quanto dizem que ele é, ou se 2016 vai ser um ano muito melhor do que 2017, que vem muito pior por aí. Por isso, então, Justificando convidou os professores de Direito Constitucional Luiz Guilherme Acaro Conce, ele é professor da PUC, e Rubens Gleiser, professor da FGV de São Paulo. O Rubens Gleiser é professor e coordenador do Supremo em Pauta, que discute exatamente as relações e as decisões do Supremo. Então a gente vai bater um papo aqui, estamos mais esperando chegarem mais leitores, mais leitoras, mais telespectadores, convide seus amigos, compartilhe, comente, marque as pessoas interessadas, já estamos no ar aqui com algumas pessoas, e a gente vai começar o debate agora, vou tacar a bola para o Conce. Tudo bom, Conce? Tudo bem, Breno? Tudo bem, Rubens? Conce, explica para a gente como você enxerga o atual momento do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. A impressão que eu tenho é que nós, analistas, nunca tivemos tanta dificuldade de analisar uma situação fática como essa que nós vivemos, né? Ao mesmo tempo que nós dizemos, ou dissemos nos últimos anos, que tecnicamente o Supremo melhoraria bastante uma parcela da sua composição, na prática nós temos visto um avanço do que se refere ao conflito entre os poderes, ao conflito, ao termômetro, né? Subindo cada vez que decisões são tomadas pelo Supremo, há respostas por parte do Parlamento, há resposta por parte do Executivo. Não que essa dinâmica seja uma dinâmica equivocada, é que o momento parece que tem tornado essas decisões muito, digamos, apimentadas, ou não sei qual a melhor palavra, mas parece que essas decisões têm tornado o ambiente político muito mal conduzido, né? Me parece que nos próximos meses nós não teremos uma melhora dessa situação, em função de decisões que têm sido tomadas e que têm causado uma reverberação muito intensa no Congresso Nacional e mesmo em algumas figuras do Poder Executivo. A impressão que dá é que o Supremo toma uma decisão pensando no jornal do dia seguinte. A gente está ao vivo aqui para comentar a atuação do Supremo Tribunal Federal com os professores Luiz Guilherme Acaro Conce e Rubens Gleiser da FGV. Então vai convidando aí, vai compartilhando, a gente vai continuar essa análise. E você tem essa sensação mesmo, Rubens? A questão é, eles pensam no jornal do dia seguinte? Bom, boa tarde, Breno, boa tarde, Conce, boa tarde a todos que nos assistem aí pelo Justificando. Eu tenho a seguinte impressão, acho que uma parte do que se vive no Supremo Tribunal Federal do que vivem os ministros do Supremo Tribunal Federal é a sua reputação, é a sua biografia. Mas isso não quer dizer só, acho que o jornal, quer dizer também a sua reputação entre os pares, no seu meio, no seu meio profissional, no seu meio de convívio, etc, etc. Então, é natural que alguns vão ser mais, e também a sua agenda futura. Então, alguns vão ter projetos que vão se encerrar profissionais no Supremo, outros não. É possível que a gente veja ministros que queiram migrar para a política nos próximos anos. Então, tudo isso entra nessa composição. Agora, para o cenário, eu acho que a gente tem o seguinte, né? Nós estamos num ponto alto de um processo que, no mínimo, não surgiu, mas cresceu nos últimos 2 anos, que é de erosão do capital político do Supremo. Porque parte da autoridade do Supremo vem das decisões deles serem consideradas corretas, não necessariamente do ponto de vista substantivo,
mas que elas não são tão enviesadas, que elas não são de ocasião, que elas têm uma fundamentação razoável, que elas são consistentes e por aí vai. São sóbrias, ainda né? que você discorde delas. Agora, quando você tem um cenário que isso vai fugindo do padrão, e você tem ministros agindo também de maneira individualista, exacerbada, esse capital político e essa autoridade vai ser erodindo. Então, a gente vê nas 2 últimas semanas, a Câmara dos Deputados e o Senado se negando a atender liminares, dando essa sensação que o processo de erosão desse capital está bastante severo. E talvez traga um prelúdio bastante pessimista e triste para 2017, a erosão da autoridade do tribunal, como se ele continuar errando a mão, se ele não soubesse blindar da politização, se ele não conseguir dar um viés de imparcialidade mínima, mas de imparcialidade, ele não sustenta a sua autoridade. E aí é muito difícil realmente prever o que pode acontecer. Eu queria comentar, e aqui eu vou relembrando para as pessoas comentarem, agradecer a participação do público, da Mariana Dias, da Jane Diniz Lisboa, do Caio Dias Palumbo. A gente está convidando aqui as pessoas a compartilharem, porque a gente vai começar a analisar as recentes decisões mais polêmicas do Supremo Tribunal Federal. A que tomou muito do noticiário, inclusive eu estava de férias, não consegui, cheguei em São Paulo e o mundo estava acabando, foi a do Renan Calheiros, né? Ô, Côncio, eu queria saber de você, qual que foi sua análise da decisão? Pessoalmente, eu entendi uma decisão problemática, porque eu fiz pelo menos a relação entre o precedente do Eduardo Cunha, né, quando o Supremo afasta liminarmente o Eduardo Cunha e mantém ele lá, com a decisão do Renan, em que ele afastou, mas ele voltou atrás, colocando para o pleno a decisão. Você consegue fazer essa decisão? Você pensa num outro tipo, abraço para o Fernando Ideu Lacerda, você pensa em outro tipo de análise, você concordou com a decisão do Renan? Bom, eu queria só, antes de responder, Breno, pegar um gancho na resposta do Rubens, não complementar, mas acrescentar algo, né, que é o seguinte: parece também, e quando eu digo que nós analistas nunca tivemos tanta dificuldade de analisar a realidade, é que o Supremo tem também o seu respeito, né, o que ele está chamando de capital político mantido, a partir do segmento da sua própria jurisprudência, né? E aqui eu chego na sua pergunta. Esse modelo, né, que passa pela autocontenção do próprio Supremo e de um viés horizontal para os seus precedentes, é bastante importante para tornar ou dar objetividade e permitir que não só nós analistas, mas a comunidade jurídica possa antecipar ou pelo menos prever algumas decisões, né? Quando a comunidade, ou nós da comunidade jurídica, entendemos que o Supremo tergiversa, ou que o Supremo se desloca demais das suas próprias decisões, nos parece que o tribunal acaba agindo de forma casuística a partir de interesses que não são os interesses, ou que são interesses pessoais, ou interesses corporativistas, ou interesses outros, que não são aqueles que nós desenhamos a partir de um modelo, né, de Estado democrático de direito, de uma Constituição social e assim por diante, que desde 88 nós vínhamos construindo, né? No caso Renan, me parece que novamente nós vivemos essa questão, né? A impossibilidade de buscar na própria jurisprudência do Supremo uma perspectiva antecipadora de resultados. Eu, particularmente, nesse caso, né, em que pese não nutri muita simpatia pelo senador Renan Calheiros, acredito que a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio foi equivocada, né? Porque ela cria uma situação que é totalmente carente de objetividade, né? Imagine você que o resultado da decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio, que, na minha opinião, é um dos ministros mais coerentes que o Supremo tem, é que criou-se novas exigências para o exercício da presidência do Senado, ou seja, que o presidente do Senado tenha a obrigação de também cumular
de acumular, na verdade, as condições para ser presidente da República, né, sem que a ele fossem dadas as mesmas proteções que a própria Constituição dá ao cargo de presidente da República. Ou seja, a manifestação da Câmara antes do processo criminal, né, ou mesmo as proteções à própria denúncia, recebimento de denúncia de fatos anteriores ao mandato. Significa dizer que, a partir da decisão do ministro Marco Aurélio, deu-se mais condições para o exercício da presidência do Senado, comparando-a claramente ao cargo de presidência da República, sem que a ele fosse dada a mesma proteção jurídica que a Constituição desse. Eu não estou falando de Renan Calheiros ou de Michel Temer, nós estamos falando de figuras, né, de autoridades políticas que a Constituição constrói uma gama de proteções que servem justamente para controlar, né, ou seja, para proteger os cargos, não as pessoas. Mas não foi isso que o Supremo fez com o Cunha? Afastou o Cunha mesmo ele sendo presidente da Câmara? Por que com o Renan foi diferente, você concorda? Agora, eu vejo diferenças entre o caso Renan e o caso Cunha, né? No caso Cunha, no afastamento do Cunha, né, do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, havia outras situações também envolventes, né, ou situações que passavam-se naquele momento. Por exemplo, o Supremo e a mídia dizia que ele usava do cargo, né, para obstruir a produção de provas, obstruir o andamento do próprio processo, né? Isso não está dito quanto ao Renan Calheiros. Penso eu que as situações são distintas. Aqui o que nós estamos falando o Supremo criou condições para o exercício da presidência do Senado não previstas na Constituição. Esse é o caso, Renan, né? E veja, você criar condições para o exercício de um cargo, digamos que não é algo que está afeto à atividade jurisdicional. Afinal, a Constituição, nesses casos, me parece bastante clara. E a interpretação que tem que ser dada, me parece ser, como foi dada corretamente pelos demais ministros, é que ele não reúne as condições para assumir a presidência da República. Veja, não estava Renan Calheiros na iminência de assumir a presidência da República primeiro. Ele não é o primeiro na linha sucessória, é o presidente da Câmara. E depois do presidente do Senado, ainda há o presidente do Supremo nessa linha. Ou seja, nós estamos falando numa situação, a meu ver, que naquele momento foi intempestivo. O Supremo tem que usar de moderação. Porque a moderação é uma fórmula importante para a manutenção do respeito às suas decisões. Porque, veja, e acho que o Rubens pode depois falar sobre esse tema de forma mais detalhada. Somos nós, comunidade jurídica, né, que damos ao Supremo suporte para as suas decisões. Ou seja, o Supremo não tem que responder à Câmara, não tem que responder ao Poder Executivo. O Supremo tem que responder a nós, comunidade jurídica, que temos que entender que há racionalidade, né, que há objetividade nas decisões que toma. Agora, quando nós, comunidade jurídica, não conseguimos antecipar decisões ou prever decisões, ou nós acabamos nos sentindo bastante perdidos quando analisamos os casos, me parece que o Supremo está jogando um jogo muito perigoso, né? Eu, particularmente, conheço poucas situações históricas em que isso não reverbera em conflito e esse conflito não faz do Poder Judiciário derrotado. Me vem à cabeça, por exemplo, uma situação diferente da situação colombiana de uns anos atrás, quando a Corte Constitucional obstou, né, um novo mandato para o presidente Uribe, a partir de uma reforma na Constituição colombiana. Mas, no mais das vezes, o que nós vemos é a derrota do Judiciário. Veja, há um jogo político a ser jogado, e ele é jogado a partir, né, de demandas que estão desenhadas na Constituição. Quando promotores de determinada região do Brasil, quando juízes, né, tentam jogar esse jogo, eles acabam percebendo que os jogadores profissionais, percebem?
que aqueles que têm nessa função a sua existência, né, ou seja, são suas funções típicas, têm muito mais habilidade nesse jogo. E quando esse modelo político, né, passa pelas mãos de instituições que não são dadas a ele, na minha opinião, elas tendem a ser derrotadas. Elas se enfraquecem, né? Estamos comentando aqui ao vivo a participação do Supremo Tribunal Federal, com dois constitucionalistas muito valorosos, o Luiz Guilherme Arcaro Conce, que estava respondendo a questão agora sobre o julgamento do Renan, que é professor da PUC, e o Rubens Gleiser, que é professor da FGV e do Supremo em Pauta, que justamente organiza e entende o cenário do Supremo, as decisões do Supremo. Eu tenho uma pergunta aqui, Rubens, de um telespectador que está perguntando primeiro, se há essa politização mesmo e como a sociedade civil pode se defender da politização do judiciário e do Supremo em especial. Olha, acho que essa é uma pergunta com uma bela complexidade, né? Porque como que a sociedade pode se defender disso? Eu acho que tem algo para se aprimorar no diagnóstico, né, de que ativismo que nós estamos falando, e daí falar um pouco de ação social. Acho que o ativismo, né, muitas vezes ele é mal entendido porque tudo pode ser interferência no governo, tudo pode ser interferência na política. Às vezes a declaração de uma norma que se achava super importante, ou de uma emenda constitucional, é declarada inconstitucional pelo Supremo, e se diz que é interferência, que está roubando o papel. Então, assim, o que nós estamos chamando de ativismo jurídico? Acho que nós estamos chamando de um ativismo ou de uma interferência indevida, justamente aquilo que o professor Conce estava chamando atenção até agora, que é você não conseguir ter nenhum parâmetro de racionalidade jurídica para controlar aquela atuação. Agora, então, portanto, é um problema de cultura jurídica, tem a ver com qualidade das decisões, mas é também uma parte disso dos ministros se perceberem agentes públicos que têm responsabilidade de exercer a sua função institucional. Então, acho que uma cobrança popular, uma mobilização popular, não por uma decisão assim, assado, mas por seriedade, por não aceitar que um ministro critique o outro na mídia. Eu acho que reagir contra quando você vai ter uma reunião de cúpula política com os ministros do Supremo e outros poderes políticos, eu acho que são reações que pesam muito, porque quer queira, quer não, especialmente a partir do julgamento do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal entrou na opinião pública, no conhecimento público. As pessoas conhecem o nome dos 11 ministros do Supremo e algumas nem sabem o nome dos 11 jogadores na seleção do Brasil hoje, que é algo impensável até 2013. E daí você tem essa situação em que eles começam a usar isso. Então, a ministra Carmen Lúcia chega à presidência do Supremo e faz um discurso para a população, não para a comunidade jurídica, e isso é muito novo. Né, fala, Vossa Excelência, o povo, etc. Então, na medida em que eles ganham o bônus disso tudo, né, que é ter esse respaldo popular, aumentar a sua autoridade para ter decisões mais ousadas de enfrentamento de certos interesses poderosos, mas tem o custo também, que é se desviar da expectativa que se tem em relação a eles, começa a ter uma cobrança. Eu acho que é nesse contexto que o juiz Sérgio Moro vira uma celebridade. O Moro, e sem fazer qualquer juízo sobre a atuação dele na Lava Jato, mas falando um pouco de perfil, ele corresponde um pouco ao que é o imaginário social do brasileiro em relação ao juiz. É um pouco tímido, fala um pouco bem, daí tem as decisões, trabalha bastante, não fuma charuto com ninguém. Eu acho que essa questão de que a população não vê muito isso no Supremo, muito imbricado nas relações políticas. Então, acho que nesse momento ele se torna sujeito à pressão popular também. E acho que então os mecanismos, para ser muito franco com a resposta, são os mesmos do que o que funcionam para os demais poderes. É protesto, é carta, é esculacho na internet. Esse mecanismo de pressão tem funcionado no que se refere à função política desses ministros, não da decisão.
Bom, já que o Breno sumiu, Rubens, eu vou acrescentar algo para a gente dar andamento. Eu concordo totalmente contigo. Me parece que o Supremo vem, nos últimos tempos, passando por uma síndrome de celebridade, né? E os ministros não têm percebido o quanto isso tem degradado o respeito do próprio tribunal, né? Manifestações como as que nós temos visto nos últimos tempos de ministros comentando decisões de outros ministros, a forma como isso tem ocorrido, me parece que torna o Supremo, em algumas situações, menos respeitável do que o próprio parlamento, né? E aqui, a partir do que você diz, eu acho que é importante também que nós percebamos que a manifestação da ministra Carmen Lúcia, como presidente do Supremo, ela não corresponde à manifestação individual do ministro como juiz do Supremo. Quando ela se manifesta como chefe de um poder, ela claramente exerce função naquele momento distinta daquela do ministro que senta na bancada para votar, né? Eu sempre digo, e nós somos colegas há muito tempo, Rubens, que a partir das presidências do ministro Nelson Jobim, principalmente, e Gilmar Mendes no Supremo, nós soubemos, ou passamos a saber, o que é ser presidente ou chefe de um poder, né? Chefe do Poder Judiciário. Porque esses dois presidentes, em que pese as contrariedades que nós podemos ter com um ou com o outro no que se refere aos seus votos, exerceram como presidentes do Supremo, ou seja, como chefes de um poder, uma função política que é atinente ao presidente do Supremo. Ele fala como a voz do Poder Judiciário no Brasil, né? Outra coisa, ou seja, aqui eu acredito que nós precisamos também, nós acadêmicos principalmente, precisamos pensar um pouco qual é a função do presidente do Supremo como chefe de poder no momento em que ele está no exercício dessa função, porque nós não podemos igualá-la, me parece, àquela do ministro que senta na bancada para votar, né? Agora, ministro que senta na bancada para votar é juiz. Não tem que, na minha opinião, né, não tem que falar dos processos que julga, não tem que falar dos temas que pode vir a julgar, não tem que comentar manifestações de outros juízes, não tem que, na minha opinião, tem que ser sóbrio, não tem que se manifestar corriqueiramente na imprensa, fala nos autos e assim por diante. E essa verdade... Você acha que... Oi, desculpa. Eu acho que um ministro que representa isso que você está falando é o Teori Zavascki, né? Claro, claro. O Celso de Mello, por exemplo, né, tem esse perfil. E veja, nesse sentido, essa minha percepção a respeito da função judicial, ela vai contra, ou frontalmente contra, passagens sociais que nós temos visto nos últimos tempos com outros juízes, né? Por exemplo, com o juiz Sérgio Moro, que, a meu sentir, exagera na percepção, na sua percepção de um ator social, ao invés de se manter na sua atividade jurisdicional unicamente. Penso eu que fotos divulgadas nas últimas semanas, por exemplo, do juiz Sérgio Moro ao lado de outros políticos que estão envolvidos agora em escândalos de corrupção, denigre completamente a imagem do próprio Poder Judiciário, não é só do juiz. Manifestações feitas por procuradores da República em prol desse projeto das 10 medidas contra a corrupção, da forma como elas vêm acontecendo, penso eu, são impertinentes. Esse projeto, ainda que fosse capitaneado pelo Ministério Público, e poderia ser, deveria ter sido capitaneado desde sempre pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, pelo chefe do Ministério Público, e não por procuradores da República que gozam naquele momento de popularidade em função de um processo que vem reverberando na imprensa já
né, há muito tempo, acreditando que isso lhes dá, né, o cacife político para vencer uma luta no parlamento. O que nós vimos como resposta do Congresso Nacional até agora é justamente, e vai fazer com que nós voltemos ao que eu estava dizendo agora há pouco, é jogar o jogo do outro. E nesse jogo, quem não sabe ou não está acostumado com ele, perde. E nós vimos a derrota que sofreu esse projeto das 10 medidas contra a corrupção, em que pese algumas delas serem frontalmente contrárias à Constituição. Mas no plano político, são as medidas contra a corrupção que eu acho que essas medidas são o maior símbolo de juristas que tentam jogar com a opinião pública e se distanciam completamente da Constituição para fazer palanque político. Chamar aquelas medidas contra a corrupção é um assinte, porque ela acaba com qualquer direito do réu na Constituição. Isso não é réu acusado de corrupção, é réu acusado de qualquer coisa. Propuseram um debate que sabiam que era um debate desonesto, propuseram longe de qualquer instituição jurídica, a não ser MPF e Magistratura Federal, propuseram longe de qualquer academia, qualquer associação de classe, a não ser a Associação Nacional dos Procuradores da República e a AJUF, tentaram se escorar na mídia, arrombaram a porta do Congresso Nacional, falaram, vocês são todos corruptos, a gente vem aqui pegar vocês, tal, propuseram um Frankenstein que acaba com a Constituição, e lá, não por motivos republicanos, mas por motivos do jogo político, que os procuradores não dominam, eles pensam que dominam, acabou revertendo em 10 medidas contra a magistratura e contra o Ministério Público, que são terríveis, que eram terríveis, né? Porque eu até vou jogar a pergunta para o Gleiser. Mas muito rapidamente. Veja você que ontem, na decisão do ministro Fux, há uma questão que me parece, nós podemos discutir isso depois, eu acho que tem temas ali muito interessantes, mas há uma questão ali que não pode ser esquecida, que é, o ministro Fux entende que questões ligadas ao abuso de autoridade devem ser reguladas a partir da lei orgânica da magistratura, pelo meu entendimento. Nós não estamos, me parece que não é isso, estamos falando de crime, estamos falando de ilícitos penais. E isso não é prerrogativa do Poder Judiciário, né, nesse caso do presidente do Supremo, a remessa de um projeto de lei. Não sei se você acha isso também, Rubens, mas me parece que ali é uma clara confusão entre a carreira de juízes, a atividade de controle disciplinar e o controle do abuso como crime, ou como ilícito penal. Eu não sei se você entendeu isso da decisão, mas eu fiquei bastante confuso, porque a partir da decisão do ministro Fux ontem, me parece o seguinte, só o judiciário pode regular o controle do abuso de poder pelos membros da carreira. Espera aí, não. Nós estamos dando aos que enfrentarão problemas pelo abuso de poder o direito de regular o exercício da sua própria função. Não, peraí, isso não tem freio e contrapeso aí, me parece. Bom, eu não sei, eu acho que tem várias coisas aí super interessantes, né, que foram levantadas. Acho que uma delas é sobre você ter do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ela tem que não é como função de outros poderes, porque ele está julgando os outros poderes. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, além de ser presidente do CNJ, ao presidir o STF, ele está decidindo a pauta do plenário. Isso vai ser julgado e o que não vai ser julgado. Então, assim, o que justifica fazer uma reunião com os governadores para discutir a dívida pública? Que os procuradores não podem fazer despachando. Por que com os governadores? É claro que você teve uma série de atos políticos. Então, por exemplo, quando o ministro César Peluso era presidente, ele faz a PEC do Peluso, propõe a PEC, fala um pouco sobre ela, sobre recursos. Você tem o Pacto Republicano, você tem essa série de coisas. Então, tem um nível político, mas que não é igual aos outros, porque tem um tipo de poder que os outros não têm. E daí, quanto às medidas, né, eu acho que
elas estavam passando por um processo de depuração da política. Então, você tem atores agindo com um exagero, né? Então você tinha medidas que eram claramente inconstitucionais, prova ilícita, e que ferem a racionalidade jurídica, ferem as garantias e por aí vai, mas que já no início do processo político já precisam ser cortadas para lograr êxito. Daí, de outro lado, vem um movimento oposto e tenta fazer a perseguição a promotores, a juízes, tem uma repercussão, começa a ter uma pressão para cortar isso. Se aprovasse no Senado, ia ter uma pressão para ser vetado. E se não fosse isso, o Supremo iria derrubar, ia ser rapidamente provocar isso e poderia, com tranquilidade, declarar a inconstitucionalidade. Então, o que me chama muito a atenção é não fazia sentido nesse momento e nesse processo, nesse fluxo dessa decisão, que vai contra a jurisprudência do tribunal sobre como interferir no processo legislativo. Eles têm uma série de precedentes que, via mandado de segurança, eles só interrompem um processo formal claro, e para daí ter que falar, não, é porque era uma lei de iniciativa popular que daí não pode então, ser encampada por nenhum deputado. E dar uma justificativa um pouco genérica para isso, que é bastante novo, então, em nova jurisprudência, sem aceitar pagar o custo argumentativo para isso, e também percebendo que isso afetaria, por exemplo, a constitucionalidade da lei da ficha limpa, tem que falar, não, opa, mas só daqui para frente. Então, como se uma decisão judicial não fosse criar uma regra, mas fosse você ficar decidindo casuísmos. Isso é algo totalmente contrário ao papel que um ministro do Supremo Tribunal tem que fazer, do que o tribunal tem que fazer institucionalmente. Ele tem que criar com regras. Ele pode ir mudando, fazendo distinções, etc. Beleza, mas essa minha decisão só para esse caso aqui é sem sentido. Isso é um governo de homens, não das leis, não do direito. E isso mina a autoridade do tribunal. E tem também, eu acho que... E numa liminar, qual que era a urgência? Então, suspendesse o trâmite da lei e colocasse a decisão de mérito para o plenário. Joga para o plenário. Se é para interferir assim. Joga para o plenário. Decidir como eles fizeram. Breno, veja, se a questão era o risco de o Senado Federal decidir na data de ontem, o que efetivamente não ocorreu, uma decisão mais moderada deveria ter sido tomada, que é essa, você suspenda o trâmite. E vamos discutir no Senado, vamos discutir no plenário. Agora, a questão do Renan, que você percebe que a moderação da atividade judicial, ela está em desuso. Total. Esse negócio de o que o Supremo manda para plenário e o que ele não manda, eu acho sintomático demais, assim. Porque você pega, o Supremo ele mandou para o plenário Renan. O Supremo mandou para o plenário Eduardo Cunha. Das 1 milhão de ações que envolveram o Eduardo Cunha foram tudo para o plenário. Agora, o Supremo não levou para o plenário a posse do Lula como ministro. O que foi determinante para o... Houve a liminar do Gilmar Mendes e depois não teve a ratificação imediata como teve, por exemplo, no Renan. Entendeu? E essas não teve o Supremo não levou para o plenário as 10 medidas e não levou para o plenário a PEC 55, que foi aprovada ontem. O Barroso negou sucessivamente os mandados o ministro Luiz Roberto Barroso negou sucessivamente os mandados de segurança, não leva para o plenário, decide sozinho. E a política brasileira fica fundamentada em alguns pilares de discussões que, no final das contas, fica na mão de uma pessoa. Que decide ou não decide, e que se dane, entendeu? Decide ou não decide, que se dane. O Barroso falou, eu acho que a PEC 55 não derruba cláusulas pétreas, um entendimento que eu acredito que seja absurdo, mas ele tomou e não levou para o plenário. E o Renan leva. Essa seletividade... Você consegue ver essa seletividade? Eu queria só fazer um outro comentário, mas o Rubens entende muito mais disso do que eu, porque se eu tenho na cabeça algo, me parece que essa ideia da colegialidade no Supremo é um pouco mítica. Porque, se eu não me engano, o Rubens deve saber isso, 90% das decisões do Supremo são tomadas monocraticamente, ou algo assim, não é isso, Rubens? Não sei se é isso. Mas,
o maior número é realmente esse, de você ter decisões monocráticas, mas daí você também tem um negócio que é o exagero, que é esse diagnóstico das 11 ilhas também, que daí na nossa experiência, nossa percepção lá no Supremo em Pauta, daí a gente discorda. Quando vai para o plenário, tem muita deliberação, eles discutem bastante, tem muita coisa assim. Então, assim, tem muita coisa decidida monocraticamente. Esse é o levantamento que o pessoal da FGV do Rio fez no Supremo em números, mas que também não dá muita clareza para a gente no nível qualitativo, né? Então, o que é decidido monocraticamente ou não. Mas o que nós temos visto, em termos de qualidade também, são os ministros que daí concordam ou não com a tese, estão reiteradamente indo contra a tese do plenário. A gente está vendo isso, por exemplo, com as decisões sobre prisão antecipada, de segunda instância, a flexibilização da presunção de inocência. E ainda que se considere que eles possam fazer isso, e eu acho que eles até podem, fazem isso com justificativas mínimas, né? Então, ou com uma questão processual, ou se é vinculante, ou se não é. Então, essa agência livre, né, é um problema, porque eles têm autoridade do tribunal para agir, né, não da sua biografia, da sua pessoa. Como tem autoridade irrestrita para não agir a partir dos pedidos de vista, né? Que não tem controle absolutamente, ou seja, ainda que haja previsão regimental, eles são usados como estratégias políticas deliberadamente, né? Não decidir se torna mais... Não que não decidir, veja, não que não decidir não seja também uma apreciação moderada dos juízes. Muitas vezes o Supremo pode não decidir para aguardar o trâmite de um projeto de lei no Congresso Nacional, né, que pode antecipar uma decisão ou uma proposta de lei, isso é outra coisa. A questão, nesses casos, me parece o seguinte: não decidir como estratégia de preservação do poder daquele que tem o processo nas mãos. Isso é totalmente pernicioso para o entendimento por nós, né, analistas, né, do que ou como o Supremo funciona. Aí eu acho que nós temos um gargalo no Supremo que talvez seja um dos primeiros, né, que devem ser tocados em qualquer reforma da atividade do Supremo, porque não é possível que os ministros utilizem da estratégia do pedido de vista, né, ou da manutenção dos processos nos cartórios, né, ou seja, nos gabinetes, como uma estratégia política. O Conce, queria aqui ressaltar que agora a gente está ao vivo para os leitores da Carta Capital também. Esse é um debate que discute o Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Breno Tardelli, eu sou do Justificando, eu estou aqui com os professores de Direito Constitucional e analistas do Supremo. Estou com o Rubens Gleiser, que ele é do Supremo em Pauta, professor na FGV de São Paulo, e estou com o Luiz Guilherme Acaro Conce, que é da PUC, e a gente está debatendo toda essa série de decisões judiciais que jogam o judiciário na protagonismo do cenário político nacional. E a gente está debatendo também as decisões do Renan Calheiros, a decisão de ontem do ministro Luiz Fux, que manda voltar para a Câmara o projeto das 10 medidas contra a corrupção, a decisão do Lula e todas essas sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal, que basicamente tornam ele o grande dono da agenda política do país. É isso, né, o Rubens? Atualmente o Supremo é o dono da agenda política do país. É isso, acho que a decisão do uso do tempo no Supremo, ela tem se mostrado crucial nisso. Então, por ela decisão, pela não decisão, e você tem dois locais, que eram pensados de privilégio para esse controle do tempo, que era o relator, que recebe o processo para liberar quando ele quisesse, e o presidente do Supremo para colocar em pauta quando quisesse também. Mas, além disso, você tem esse problema que o Guilherme estava falando, dos pedidos de vista, que torna qualquer ministro um agente de poder vetar o debate, e que não precisa de nenhuma modificação legislativa, a não ser a vontade do presidente do Supremo ir lá e fazer valer o regimento para cobrar, depois de 2 sessões, o processo, porque como eles decidiram no caso do mensalão, o regimento interno tem força de lei, então você tem uma lei mandando voltar ali 2 vezes, que é confortável para os ministros
fazer com que as regras se apliquem aos outros e não a eles. Que eles não precisem seguir, por exemplo, o seu próprio regimento interno. E no caso do Lula, é importante lembrar que acabou indo para o pleno o TPF, que o relator era o Teori Zavascki, que dali falaram o seguinte, não, criaram uma tese para não julgar e deixar vigorar a liminar do Gilmar Mendes. E era nesse processo que envolvia o impeachment da Dilma ao ato senso, né, num nível maior, em que se acentuou muito esse processo de erosão do Supremo, porque é aí que eles se sentiram agentes políticos, tendo que fazer juízos de ocasião, aqui aplicando a jurisprudência, aqui não, aqui seguindo a Constituição, aqui inovando, aqui sendo tranquilo, aqui forçando a barra, que foram aumentando a percepção de que eles eram agentes políticos, não da política, mas políticos. E isso eles não têm capital para fazer, não devem fazer, e o risco e a irresponsabilidade disso é minar a confiabilidade da população em todas as instituições democráticas. A percepção de que existe um conchavo entre os poderes, nem que exista o conchavo, mas a percepção é suficiente para minar toda a legitimidade do sistema. Então, acho que o que assusta nesse cenário todo é o seguinte, retomando uma fala inicial do Guilherme também, estão todas as cartas na mesa. Então, pode ser que ano que vem fique tudo ótimo, tudo se recupere, pode ser que tenha uma troca de poderes e tudo se estabilize, pode ser que tenha um golpe, tá? Então, essa falta de compromisso dos agentes com seus papéis institucionais nos coloca nessa situação, e isso é de uma irresponsabilidade sem precedentes. E é por isso que eu já imagino que o Guilherme vai se contrapor, eu sou muito voz vencida em dizer assim, não é tanto uma crise institucional, eu acho que é uma crise política, porque se as nossas instituições não fossem fortes, não ter aguentado metade dessa loucura que tem acontecido nos últimos anos. Então, acho que o que tem sido muito sintomático de crise institucional, sim, bom, será que uma liminar do ministro Supremo vai ser cumprida ou não? Eu acho que foi aí a primeira brecha grande de crise institucional. Mas, no geral, o nosso problema é político. Por que nas últimas 3 décadas nós não conseguimos ter uma elite de lideranças políticas mais comprometidas com a agenda pública, com a coisa pública, com os projetos de Estado e não de governo? Então, você pode ter gente aqui, gente acolá, mas, de um modo geral, você tem um sistema que não tem gente apta a operar adequadamente. E aí não tem instituição capaz de ser imaginada para dar conta do sistema. Sabe o que eu percebo? Que o Supremo Tribunal Federal, eu escrevi isso no artigo do Justificando, o Supremo Tribunal Federal nunca foi uma exata preocupação dos governos até o julgamento do mensalão. Quer dizer, é óbvio que ele é uma gigantesca preocupação de qualquer governo, mas não no nível que está hoje, nem de longe no nível que está hoje. Porque nunca foi... era impensável o papel do ministro Gilmar Mendes há 3 anos. Era impensável um ministro ditar a política na mídia e todo mundo compartilha. Era impensável um juiz federal divulgar o áudio de dois ex-presidentes da República e o Supremo Tribunal Federal, com base de um áudio que se provou uma violação de direito, leu uma nota. Foi isso que o Supremo fez. Ele leu uma nota pública, nas palavras do Celso de Mello, decano, condenando a Dilma e o Lula pelo conteúdo das gravações, quando eles estavam, na verdade, lendo uma prova ilícita. É a chancela máxima da partidarização do judiciário. Um juiz que comete uma ilegalidade clara, goste dele ou não, inclusive ele admitiu e pediu desculpas por isso, ele comete uma ilegalidade clara e o papel do Supremo olha, vamos ler uma nota pública e não vamos condenar a ilegalidade que fora cometida. Por essas e por outras, eu percebo hoje, óbvio, da sociedade, mas vem de uns 2, 3 anos, na verdade desde o mensalão, que os governos têm se preocupado em quem eles indicam no Supremo. O que é mais frustrante é que eles têm errado nas escolhas de ministros do Supremo. Eu não sei qual é a análise de vocês, mas eu vejo alguns ministros que não têm razão para estar lá. O Toffoli é uma coisa assim inimaginável ele no Supremo. O Gilmar Mendes eu nem comento, ele é o inimaginável mor. Assim.
O Toffoli é inimaginável estar no Supremo, um sujeito que à época tinha 38 anos, que, se você imaginasse a aposentadoria, naquela época, aumentou na PEC da Bengala, mas era 70 anos, você indicou uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal que, se quiser, passa 42 anos no cargo. Passa dos 38 aos 70. Passa 42 anos ditando a política nacional, sem ninguém poder fiscalizá-lo. O Fux, com todo respeito, é uma escolha que não dá para imaginar. O Fux, que ontem mandou voltar as 10 medidas, uma decisão louca, ele está no Supremo e vai ficar também mais 20 anos, porque é um sujeito jovem, se a gente for considerar a idade de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você vê a composição do Supremo hoje, os 11. Se somar os 11, dá 1. Vamos com calma. Eu acho que a gente tem um pouco de história constitucional aí a considerar. O Supremo já foi incômodo anteriormente, né? O Supremo já foi incômodo no começo da República, né? Na última década do século XIX. O Supremo incomodou, ainda que de outra forma também, num pedaço da década de 30. O Supremo voltou a incomodar na década de 60. Vamos lembrar que na década de 60 nós tivemos o aumento do número de ministros como uma resposta do governo, né, isso na Constituição de 67, ao Supremo, que tendia a uma certa independência no que se refere ao governo. Depois o Supremo volta a ter 11 ministros, né, foi para 16, voltou para 11. Mas realmente, a partir da década de 90, nós vivemos uma nova realidade, né? E essa realidade, inegavelmente, tem a ver com uma Constituição que ampliou competências, não só do Supremo e do Poder Judiciário, mas também dos demais poderes. Nós precisamos lembrar também que, ao construir esse modelo, né, de Estado, a partir dos debates iniciados em 85, depois na Constituinte de 87 e 88, a Constituição colocou muito peso novo, né, nos poderes que ela mesma desenha. Então, o que eu quero mostrar não é só o Poder Judiciário que avançou, os demais poderes também avançaram. Veja você, por exemplo, que no que se refere aos parlamentos, processos de cassação, CPIs e etc., se tornaram também assuntos que não nos surpreendem mais, porque, de alguma forma, tomaram também o debate político a partir de uma função que não é, digamos, típica do parlamento. Veja você, por exemplo, que no âmbito do executivo também, em que pese um modelo de Estado democrático, nós vimos no começo desse período que nós estamos vivendo, ou estamos terminando talvez, um avanço exorbitante das medidas provisórias, né? Então, o que eu quero dizer é que a Constituição não muda só a feição do Poder Judiciário, ela muda também a feição dos demais poderes. Agora, é inegável que em momentos democráticos se preserva a independência dos poderes. E aí o Poder Judiciário aparece como uma instância importante, especialmente como um poder contra-majoritário. Veja quanto nós batemos palmas para as decisões judiciais que avançam em matéria de direitos, né? Nós fizemos isso diversas vezes. Agora, essa fórmula também, ela, em algum momento, ela passa a ser discutida, né? O que eu quero dizer é que nós precisamos tomar um pouco de cuidado ao achar que o ativismo judicial, como uma expressão um pouco, né, plurissignificativa, é um problema brasileiro. Não é, né? O que nós vemos no Brasil, nós vemos também em vários países na América Latina, veja a Colômbia, veja a Argentina, né? Veja não o Tribunal Constitucional, mas a Corte Suprema no Chile, veja a Sala Constitucional na Costa Rica, e por aí vai. Então, nós temos, na América Latina, aliás, é um espaço interessante, porque você tem presidentes altamente poderosos e poderes judiciários que avançam demais. Veja Israel, veja a Índia, né? África do Sul, etc., que também tem mostrado feições judiciais expansivas. Então, esse não é um problema brasileiro, primeiro. Segunda questão,
a composição do Supremo. Eu não vejo, Breno, e aqui eu acredito que essa não seja a tônica, né? Eu não vejo verdadeiramente como é possível que governos acreditem que a escolha de juízes dará indefinidamente a eles a vitória em temas dos seus interesses. Ou seja, esgotado o governo, aquele ministro vai ficar no Supremo e vai render contas ao governo, às pessoas que o nomearam, né? E acho que não tem que ser assim mesmo. Agora, eu acredito que o Supremo tem questões que são outras, né? Tem questões que têm que ser revistas que, na minha opinião, não tem a ver unicamente com a qualidade dos juízes, porque nós temos pessoas altamente qualificadas no Supremo, né? Nós temos professores conhecidos, advogados importantes, outros que vieram da magistratura. Essa não é a questão. A questão me parece ser, o Supremo precisa perceber como ele constrói a sua própria respeitabilidade. Porque me parece que há um senso comum correndo hoje em dia no Supremo de que quanto mais se expande, mais respeitável se faz. E aí parece haver um equívoco gigantesco. Porque há uma expansão da atividade do Supremo que, na verdade, é um desvio de rota, em que o Supremo entende, por exemplo, que ele pode ser um termômetro moral, né, para o Brasil. E eu tenho muito medo disso. Porque, veja, nós batemos palmas para decisões do Supremo em matéria, especialmente de avanço de direitos civis e políticos, mas no que se refere a direitos sociais também, vou dizer que o Supremo não se tornou um bastião do avanço em matéria de direitos sociais, né? Então, vamos com calma, porque na verdade, talvez a ausência de costume, ou seja, a ausência de hábito que nós tínhamos, deu ao Supremo temporariamente uma respeitabilidade, porque ele foi avançando em matéria de direitos civis e políticos, especialmente em demandas individuais, porque o Supremo é tímido, muitas vezes, em demandas coletivas. O que eu quero dizer é que me parece que o Supremo passa por um momento que, por exemplo, nós já vimos acontecer em outros lugares. Rubens, por exemplo, estudou nos Estados Unidos, sabe que a Suprema Corte norte-americana e a sua composição, né, a partir do modelo de eras que os americanos constroem, tem muito a ver com essas mudanças. Ou seja, mudar a composição dos ministros é também mudar um pouco do olhar que eles têm a respeito do Estado e dos direitos. O que está acontecendo agora, me parece, é que nós precisamos começar a pensar nisso, né? Isso é novo para a gente. Rubens, eu vou passar a bola para você. Eu queria a sua opinião sobre a atual composição do Supremo, sobre essa fala do Rubens aí dos Estados Unidos, se lá é assim mesmo. Como que você está vendo do aspecto pessoal, do aspecto humano da corte? Que análise você faz? Qual o perfil, somando todos, qual o perfil que você faz desses juízes? Tá, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, né? Muito boa, né? E muito difícil por consequência, né? Eu tenho a impressão seguinte, em primeiro lugar, que realmente acho que estava fora do radar na nossa democracia, no período democrático, essa história de você aparelhar a corte. É disso que a gente está falando. E daí, Guilherme tem toda a razão de falar, bom, já se aumentou a composição, já aposentou compulsoriamente o Vitor Nunes Leal, essa coisa toda. Mas ninguém discutia na eleição quem ia ser nomeado. Eu acho que reflexo disso é nas próprias sabatinas do Senado, que tem pouca expressão política, começa a pegar um pouco com o Luiz Roberto Barroso, um pouco com a ministra Rosa Weber, e com o ministro Luiz Edson Fachin ganha total relevância, né? Você tem uma audiência gigante na TV Senado, as pessoas querem saber quem que é o ministro Fachin, ficava-se questões sobre a vida pretérita dele, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente ainda não está no ponto que se tem nos Estados Unidos, em que na eleição presidencial lá se discutia quem que vai ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Né? Lá é um pouco diferente porque as cadeiras, o nosso sistema é superior ao deles nesse sentido, porque lá a cadeira é fixa.
Então, se você nomeia alguém para ser presidente da Suprema Corte, ela se aposenta presidente. Então, a agenda, a pauta é dominada. Se foi um presidente democrata que nomeou, é uma pauta democrata, republicano, idem. E no caso daqui, como você tem uma rotatividade a cada 2 anos, etc., etc., e aqui você tem centenas de milhares de processos, é muito difícil você colocar alguém que vai ser totalmente afinado com um presidente. Então, ainda que sempre alguém para evitar um escândalo de corrupção, você não sabe como que essa pessoa vai votar em planos econômicos, você não sabe como que ela vai votar em termos de garantias de direitos reprodutivos, questões de liberdade religiosa, e por aí vai. Então, não dá para fazer isso. E que eu vejo da nossa composição? A composição, ela tem uma peculiaridade que ela não foi sendo construída, parece muito por nem tentando arquitetar a corte com um perfil profissional, então não é todo mundo constitucionalista, então tem muita gente que é do trabalho, gente que tem experiência com a justiça civil, né? Uns são advogados, outros são promotores, outros são juízes, outros são professores, mas nenhum compromisso grande com isso. E eu acho que, especialmente também, eram poucas as pessoas, poucos os ministros que tinham uma visão do que o tribunal deveria ser, uma visão muito robusta do que o tribunal deveria ser. Eu acho que era o caso do ministro Nelson Jobim, acho que é o caso do ministro Gilmar Mendes, acho que é o caso do ministro Luiz Roberto Barroso. De resto, nós temos outros ministros que estão preocupados em serem bons juízes. Então, eu acho que isso deixa o Supremo numa condição meio ambígua, em que eles são chamados para protagonizar o mundo, a vida política do país, fazem isso de certa maneira, mas não se veem como estadistas. Se veem como juízes que às vezes fazem isso e outros se veem como políticos. Então, é preciso, sem dúvida, refazer um debate sobre, enfim, qual é o papel dos ministros e quem deve ocupar essa cadeira. Nós queremos estadistas, nós queremos juízes de carreira, nós queremos representação da comunidade jurídica, etc. Acho que tem um debate um pouco infantil, meio mal feito sobre o sistema de nomeação. Então, acho que desde a percepção enviesada de que a nomeação presidencial torna aquele ministro nomeado seu servo no judiciário, ou de que tem que ter uma composição classista. Acho que daí falha totalmente nossa da academia de não ter conseguido promover um debate bom e de qualidade a esse respeito, né? E diga-se a verdade também sobre a área jurídica, é muito recente a carreira de professores exclusivos, pesquisadores, analistas descomprometidos e dedicados majoritariamente a isso. Isso é novidade. Da aula era uma complementação na atividade principal de um jurista. Então, a gente ainda está caminhando muito em pesquisa. E essa é uma agenda que se impôs para avaliar a qualidade do nosso Estado Democrático de Direito. A academia deve isso para a comunidade. Bom, pessoal, chegamos aí a 1 hora de debate. Acho que deu para falar muita coisa. Conce, vou jogar a batata para você aí, para as considerações finais aí, dar aquela fechada no roteiro e dali eu vou passar a bola para o Gleiser. Tudo bem. Eu quero agradecer mais uma vez a você, Breno, ao Justificando, agora a Carta Capital, dizer que essa união me parece super interessante. Uma satisfação de estar aqui com o Rubens Gleiser, né, que não é só um grande professor de Direito Constitucional, é um amigo. E dizer que, para mim, nesse momento, a grande insatisfação que se apresenta é que eu, particularmente, não tenho conseguido antecipar situações, né? Eu tenho vivido nos últimos meses, mais do que nos últimos meses, nos últimos anos, talvez nos últimos 1 ou 2 anos, situações em que nós não encontramos, no âmbito da análise, né, referenciais para conseguir enquadrar decisões, né? Isso nos dá uma insatisfação muito grande, porque, afinal, nós construímos, né, essas caixas, digamos, né, a partir das nossas pesquisas, e nós percebemos que o casuísmo está destruindo, de alguma forma, essa nossa atividade, né? Eu me assusto muito com outra questão, né? E eu acho que não é vaticínio, mas é olhar um pouco o futuro, né? Não só no âmbito do judiciário, mas no campo da política para o ano que vem,
me parece que não há só incerteza, né? Mas há um descolamento muito presente no que se refere à vontade popular, né? Nós temos uma situação de continuidade da impopularidade do presidente da República, que, né, traz consigo a impopularidade da anterior presidente da República, um descrédito do parlamento, o aumento do descrédito das instituições judiciárias. O Latino Barômetro traz esse ano também um referencial no que se refere ao aumento na América Latina do descrédito na democracia, né? E o Brasil é um dos países que mais avançou nesse descrédito, ou seja, mais retrocedeu, na verdade. Então, o que mostra, de alguma forma, que as bases que nós temos para a manutenção do Estado Democrático de Direito, desse modelo de Estado que a Constituição estabelece, dessa proteção a partir de um catálogo de direitos largo, para, de alguma forma, controlar maiorias que muitas vezes querem se impor sobre minorias subrepresentadas ou não representadas, nos faz perder de vista um horizonte de melhora, né? Nós tenho visto em outras áreas do direito, muita gente dizendo o seguinte: agora não é hora de avançar, né? Agora é hora de manter o que nós temos. E isso para nós é assustador, porque desde 85 nós nunca vimos isso acontecer. Então, o que eu vejo para o próximo ano, além da incerteza, é um risco de mais definhamento mesmo da qualidade ou do respeito às instituições. Isso é muito assustador. As palavras não são de esperança, tendo em vista o cenário que a gente está vivendo agora, né, Gleiser? Eu vou tentar fazer um fechamento um pouco otimista, para tentar sair dessa depressão aí de fim de ano. Eu reitero, todos falam, sou muito agradecido por esse debate altamente qualificado, toda a produção que o Justificando tem feito. É um prazer estar aqui discutindo com o professor Luiz Guilherme, que foi meu professor, inclusive, na graduação também, então revelando aí um certo gap aí. Mas o que acho que o que fica dessa história é o seguinte: nós estamos vivendo, toda época é uma época de transição, de transformação, mas nós estamos vivendo um momento em que é acentuado o descolamento entre os nossos valores sociais, de um modo geral, e as nossas instituições, o que elas podem prover para a gente. Isso aconteceu um pouco em 1700, de um modo geral, acho que a gente está passando por isso agora. Nós temos certas demandas, temos certos anseios, socialmente, como comunidade, precisamos lidar com certos problemas, mas o que está aí não é bom, né? Então, a escola, não é que um ajuste em como a escola funciona resolve. É muito ruim. Esse modelo representativo, do jeito que está posto, é muito ruim. Os juízes, é muito ruim. E acho que isso vai dando esse pessimismo. Mas aí eu acho que também é razão de um certo otimismo saber que tem um espaço aí para imaginar coisas diferentes. Nós estamos precisando desesperadamente dessa imaginação, que não é um exercício à toa. Precisa estudar, entender muito o que está acontecendo, vivenciar profundamente o que está acontecendo, para pensar alternativas. E eu boto muita fé nessa galera nova que cresce vendo 2012, 2013 em diante, que cresce acostumada à percepção de que, bom, se eu estou achando alguma coisa errada, eu posso protestar com isso, eu devo me manifestar a respeito disso, está lidando com certas pautas. Então, acho que a gente vai ter que lidar, talvez, com o preço no meio disso tudo, que é o tanto de raiva que tem nesse debate público, nessa esfera, mas fora isso tem uma coisa positiva, que é esse engajamento, que não se via há muito tempo, especialmente desde a década de 80. Então, acho que vai ter uma geração nova de pessoas para pensar a nossa situação e oferecer soluções, e o campo está aberto. Eu acho que tem muita coisa boa para ser feita, para ser pensada, para ser discutida aí, e esse é o meu recado de otimismo, meus votos de feliz ano novo aí, a gente. Boa. Bom, queria agradecer aos professores por aceitar o convite, por terem falado tanta coisa boa. Estou mais aqui para mediar e para aprender mesmo. Vocês são os caras, muito bom. Queria agradecer os nossos telespectadores que ficaram aqui interagindo com a gente. Eu fico batendo o olho para baixo aqui, agradecer a Maria de Fátima, agradecer o José Luiz Aguiar,
agradecer os telespectadores da Carta, os telespectadores do Justificando. E esse foi um debate, vai ficar disponível aqui no YouTube, 1 hora, conversando sobre o Supremo, para quem quiser entender melhor o assunto, quem quiser acompanhar mais, ganhar um pouco mais de substância na hora de escrever, de opinar, porque quando a gente está no protagonismo, a gente tem que informar as pessoas adequadamente do que está acontecendo. Então, agradecer, valeu, Conci. Posso falar mais uma coisa ou não? Pode, claro, o microfone é teu. Fez o merchan do Supremo em Pauta. Aquele vamos fazer um merchan do Supremo em Pauta aí. Baita do grupo, baita de página do Facebook. Tá tagueado aí na descrição do vídeo aí. Eu tô super chavecando eles para eles começarem uma coluna no Justificando, porque é só no Justificando que eles podem falar o que quiserem, sabe? Xingar qualquer ministro que for, fazer a crítica, incomodar. E o Supremo em Pauta, ele faz essa análise muito boa. Então tá aí na descrição, sugiro que vocês cliquem na tag, vão entrar na página, curtam. Tem a Heloísa Machado lá também, que é uma grande professora, sempre escreve textos ótimos pra gente. E é isso aí. Tá feito o merchan. Vocês dois são muito poucos. São muito poucos. Valeu aí. Valeu, Glazer. Meu merchan, Falou. Super merchan que eu te desenho.